Olá, galera! Hoje nós vamos estudar a pressão nos líquidos. Para isso, a gente vai rever alguns conceitos que vocês buscaram nas outras atividades de física. Um dos conceitos é densidade, tá? Para calcular a densidade do objeto, a gente sabe que é massa sobre volume. A unidade de medida é gramas sobre centímetros cúbicos ou quilogramas sobre metros cúbicos ou sobre litros. Pensem assim, tá? 1 quilo de pena e 1 quilo de chumbo, que tem mais densidade. A massa dos dois é igual, 1 quilo. Mas qual que vai ter mais densidade? Aquele que vai ter mais massa e menos volume. Então, qual é o mais denso? O quilo de chumbo, porque ele concentra, tá? Numa menor área, no menor volume, no menor volume toda a massa, certo? A pressão nos sólidos, ela é força sobre a área. Imagine o salto, tá? A agulha do sapato de uma mulher e o salto quadrado do sapato do homem caminhando na areia. O que vai fazer mais pressão? Olha que o salto agulha da mulher, tá? Ele tem uma menor área. Então, toda a força-peso da mulher vai ficar concentrada numa menor área, certo? E aí vai exercer maior pressão no solo. O salto quadrado do homem, ele vai concentrar o peso numa área maior, vai fazer com que a pressão seja menor. Então, a pressão é inversamente proporcional à área. Se a área é menor, a pressão é maior. Se a área é maior, a pressão é menor, certo? Hoje nós começamos o estudo da hidrostática, que é o estudo dos líquidos em repouso, tá? Então, por exemplo, um fluido, enfim, uma água num litro, tá? Qual é a pressão que ela exerce no fundo desse litro? Então, isso que é estudo da hidrostática, e é o que a gente vai estudar hoje. Imaginem esses vasos aqui, ó. Todos eles têm formatos diferentes, porém, a gente consegue ver que eles estão preenchidos com a mesma altura de líquido. Imaginem que esse líquido em todos eles é a água. Em qual desses vasos a pressão vai ser maior aqui no fundo? Em nenhum deles. A pressão vai ser igual, porque a pressão depende da altura da coluna de água, tá? Agora, se eu pedisse no ponto A até o ponto B, nesses dois pontos, qual é a maior pressão? Certamente nesse daqui, porque em cima tem mais coluna de água, ou seja, tem mais água, tá? Então, a pressão nos líquidos, ela depende da altura da coluna de água, da densidade do líquido, tá? E da gravidade no local, certo? Ó, altura, densidade e gravidade. Se forem líquidos diferentes, tá? Então, quer dizer que a pressão vai ser diferente também, porque depende da densidade, certo? Eu proponho vocês fazer uma experiência em casa, tá? Pega um litrão, faz um furo nesse litrão, certo? E fecha, um furo não grande, um furo pequeno, né? E fecha com uma fita durex. Enche de água o litrão e fecha a tampa. Tira a fita durex, vai ver que não vai sair água. Depois, abre a tampa desse litrão. Vocês vão ver que vai sair água. Por quê? Porque a pressão atmosférica, ela passa a atuar, tá? Sobre esse líquido, fazendo com que se tenha o escoamento, certo? Então, a gente conclui o quê? Que o Stevin, é o carinha que estudou isso, tá? Ele concluiu que há uma diferença de pressão existente entre dois pontos em um fluido homogêneo, tá? Que está em equilíbrio, sobre a ação da gravidade, que tem essa diferença de pressão entre os dois pontos, como eu falei para vocês, entre o ponto A e o ponto B. Qual tem mais pressão? Ponto B. Por quê? Porque tem uma maior coluna de água em cima desse ponto, tá? Gente, a explicação também está nos links dos vídeos que estão ali. Se vocês têm dúvida, pode olhar os links. Eu mandei um link para vocês responder as atividades. São essas atividades que eu mandei em anexo, tá?
Quando vocês tiverem respondido isso, hoje a gente vai responder algumas. Quando vocês tiverem respondido isso, só entra ali e marca as respostas, certo? Então, a primeira é o quê? Estudando a pressão em fluidos, vê-se que a variação da pressão nas águas do mar é proporcional à profundidade. Muito bem, por isso, quanto mais fundo, tá? Maior a pressão. No entanto, a variação de pressão atmosférica quando sobe as montanhas elevadas não é exatamente proporcional à altura. Isso se deve ao seguinte fato, de que subir a altas montanhas, tenho dificuldade para respirar. Por que eu vou ter uma dificuldade para respirar? Porque o ar, ele é compressível, ou seja, eu posso comprimir o ar. Nas altas montanhas, esse ar se torna rarefeito, ou seja, ele se torna mais espalhado, tá? Porque em cima da minha cabeça, a pressão atmosférica, a coluna de ar, não é tão grande, tá? Então, por isso, porque o ar é compressível. Na 2, tá? A 2 está ali como 3, mas é 2, né? Enfim, na 2. Um garoto toma refrigerante utilizando um canudinho. Podemos afirmar corretamente que ao puxar o ar pela boca, o menino, ele vai reduzir a pressão dentro do canudinho. Reduzindo a pressão dentro do canudinho, tá? A pressão atmosférica aqui vai ser maior sobre esse líquido, fazendo com que o líquido ele suba, tá? A pressão atmosférica vai empurrar, fazendo com que esse líquido suba. Então, o que o menino faz ao puxar o ar pelo canudinho, ele reduz a pressão dentro desse canudinho. Gente, essa questão foi uma que caiu no Enem do ano passado, bem parecida, tá? Relatos históricos, próxima questão, indicam que o primeiro poço artesiano foi perfurado na cidade de Artois, na França, no século XII. Tais poços constituem nos dias de hoje uma possível solução para o problema de abastecimento de água. Considere um poço artesiano típico de 500 metros de profundidade. Então, a minha profundidade, a altura desse poço é 500 metros, tá? Numa certa região, a pressão exercida pela água no lençol freático é tal que ele fica preenchido sem transbordar, formando uma coluna de água D. Então, sobre esse poço tem a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ela sempre vale 1 vezes 10 a 5 PA, ou ela vale 1 atm, ainda pode ser 760 miligramas de mercúrio, tá? Tem outras unidades também, mas essas são as principais. Cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico da água. Mas, ó, vejam bem, aqui tem centímetro, aqui tá metro, tá? Então, eu tenho que transformar tudo em metros. Aí, eu vou botar 1 vezes 10 na 3, vai ficar quilogramas por metros cúbicos. Só botar 1 vezes 10 na 3 ou 1000, tá? Posso reescrever como 1000 quilogramas metros cúbicos, certo? Tá? Sabendo que a gravidade ela vale 9,8 metros por segundo, vejam que ele disse que não era 10, era 9,8 metros por segundo. A diferença entre a pressão em um ponto no fundo do poço e a pressão em um ponto no topo do poço vale. Então, eu vou descobrir primeiro essa pressão, tá? Que esse líquido ele vai exercer no fundo do poço. Eu vou fazer DGH. Densidade é 1000, gravidade é 10, altura 500. Vou multiplicar tudo, 1000. Ah, perdão, a gravidade é 9,8, tá? Tô tão acostumada com 10. Essa densidade é 1000, a minha gravidade é 9,8 e a minha altura do poço é 4,9, tá? Aqui, então, eu tenho 4,9, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 49, mais 5, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, ou
como a resposta de vocês foi em notação científica, eu vou botar uma vírgula aqui, 4,9 vezes 10 na 1, 2, 3, 4, 5, 6 PA, pascais, tá? Então, qual é a minha alternativa correta? Letra E, 4,9 vezes 10 na 6 pascais, certo? Vejam bem que o poço ele está num sistema isolado e eu não precisei da pressão atmosférica. A pressão atmosférica é 1 e no final é 4,9 vezes 10 na 6. Então, próximo. Ao usarem elevadores, algumas pessoas apresentam problemas nos ouvidos devido a mudanças de pressão. Se a pressão interna do tímpano não mudar durante a subida, a diminuição na pressão externa causa o aparecimento de uma força direcionada para fora do tímpano. Considere como a área do tímpano, área 0,6 centímetros quadrados, a densidade do ar, considere que é 1,3 gramas por litros, e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. As pressões internas e externas do tímpano inicialmente iguais. Quando o elevador sobe 100 metros, a força exercida sobre o tímpano nessas condições seria de